A paz do Senhor, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura diária, anual, no plano anual da Bíblia cronológica e tem sido muito gratificante essa jornada, né? Já peço para você se inscrever aí, ao final, curtir o vídeo e eu tenho certeza comentar, né? Eu tenho certeza que isso vai ser gratificante para nós. Hoje é dia 9, né? É o 9º dia dessa jornada. Nós vamos estar comentando textos e trechos de Jó, capítulo de número 21, até Jó, capítulo de número 24. Jó está em um processo de amadurecimento. Disse no vídeo passado, né, no dia 8, que era um processo de reviravolta, quando ele até cita ali mesmo, em um texto, que o meu Redentor vive e ele se levantará. Então, assim, Jó ele está progredindo e avançando para uma segunda fase, né, que será a fase culminante da reviravolta da sua história, né? Vem comigo e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar nesse vídeo. Capítulo de número 21, Jó está falando e respondendo ao seu amigo justamente Zofar, na sua última fala, quando Zofar ele continua, né, no mesmo discurso, falando que Jó tem o seu caminho de impiedade. Lembrando que nós falamos a respeito de Zofar claramente falar ali da sua alma e do seu conhecimento que estava acontecendo. Jó vai ressaltar a sua indignação, que não é contra homens, né? E ele vai questionar: eu não tenho motivo para ficar impaciente? Evidentemente, todo o processo que está acontecendo, Jó é levado a fazer reflexões e fazer um paralelo entre a sua instabilidade emocional, física e até mesmo espiritual, e também trazer, né, um paralelo a respeito da falsa alegria e estabilidade dos ímpios, né? Então Jó ele vai finalizando o seu discurso no capítulo de número 21, que ele vai girar em torno disso, dando uma sentença e falando assim: não tem problema algum, eu não tenho problema nenhum em ser repreendido, né? No último versículo ele dá uma importante declaração sobre os seus amigos, dizendo: como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Perceba que essa declaração ela vai startar algumas reações também contundentes de seus amigos. Então Jó ele começa a se virar e talvez sair um pouco dessa zona de questionamento a Deus e começar a questionar um pouco seus amigos, falar: olha, vocês não estão ajudando em nada. Muito pelo contrário, né? Tudo que vocês estão falando, tudo que vocês estão argumentando a respeito da minha situação, ela é bem entendida. No capítulo de número 22, nós temos ele já vai tomar a palavra. O termo é esse mesmo, ele vai como se ele estivesse interrompendo ali a fala de Jó, quando Jó fala assim que as palavras deles eram vazias e não estavam ajudando de nada. Ele toma a palavra e diz: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil para si mesmo. Ele começa a acusar Jó. No versículo de número 8, por exemplo, ele fala assim: a terra pertencia ao homem poderoso. É Jó que ele está falando. E só privilegiados moravam nela. Viúvas foram despedidas de mão vazia, os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços. Gente, nesse capítulo, ele vai mostrar uma face que está embutida no discurso dos seus três amigos, que é um sentimento que todo ser humano tem. Não adianta falar que não tem. Evidentemente, nós aprendemos através dos frutos do Espírito controlar, que se chama inveja. E é interessante porque o invejoso muitas vezes ele vai ser contido, ele vai ali estar na dele, mas a partir do momento que aquela pessoa que é alvo, né, da sua inveja dá um deslize, dá uma queda,
ou acontece alguma coisa, ele se revela, sempre com um discurso de legalidade, um discurso até mesmo de superioridade, travestindo esse sentimento de inveja como um sentimento, né, de religiosidade, de superioridade, né? Então ele vai assim claramente falar assim, olha Jó, você era um homem que, como diz aí no mundo, né, estava sempre por cima da carne seca, né? Você só atendia quem você queria e acusa Jó até de inverdades, né? Porque Jó, segundo o texto, Jó era um homem justo, um homem íntegro que atendia todo mundo, né? Ele atendia na porta da cidade, né? Então ele era um homem justo para estar naquela posição, né? Então ele atendia a viúva, em uma defesa ele vai falar sobre isso, ele atendia a viúva, ele atendia o órfão, e ele começa a ser acusado dessas coisas, né? Ainda ele acusa Jó de querer seguir os iníquos, recomenda mais uma vez que ele se humilhe e reconcilie-se com Deus, dizendo, faça uma oração a Deus, Jó, e ele ouvirá e você pagará os seus votos. Olha aí, ele falando, ô Jó, é só orar, é só buscar a Deus, né? Além de tudo, ele acusa Jó de uma posição de incredulidade e de fragilidade espiritual. No capítulo de número 23 e 24, que vai finalizar o nosso episódio de hoje, Jó ele vai responder trazendo o contexto de uma contrapartida. E Jó ele vai começar a falar assim, ó, eu tenho buscado o Senhor, né? Porque ele finalizou basicamente falando isso, você tem que orar a Deus. E Jó fala assim, olha, eu tenho buscado o Senhor, só que eu não tenho encontrado o Senhor, de forma alguma o Senhor tem me respondido. Gente, é interessante porque existem processos que parece que Deus realmente se cala. Só que o silêncio de Deus é extremamente pedagógico dentro dos processos que nós passamos. O silêncio do Senhor nos amadurece dentro dos processos que nós passamos. O problema é que nós muitas vezes queremos ouvir Deus dentro da perspectiva que nós achamos que Ele vai nos responder. Então nós ficamos esperando que o Senhor nos responda de forma que o Senhor possivelmente está falando, só que nós não conseguimos ouvir porque nós estamos esperando que o Senhor fale de uma forma. Lembra de Elias? Né? Nós vamos chegar lá, está lá na frente. Mas Elias está numa caverna e ali Deus... e ali o texto dá para ver claramente que é Deus se movimentando, mas não é Deus ainda falando. Deus se movimenta através do terremoto, do fogo, do movimento, mas Deus se manifesta verdadeiramente, diretamente, através de uma brisa suave. Nós precisamos interpretar aonde está a voz de Deus, né? Então, o silêncio de Deus não significa exatamente que Deus está em silêncio. Pode ser que Deus esteja falando, mas nós não estamos ouvindo. E Jó ele tem que ter essa percepção e ele tem que passar por esse processo. No capítulo de número 24, que finaliza, ele vai continuar fazendo uma reflexão sobre o seu estado, mas numa visão geral dos dilemas enfrentados pela sociedade. Lembrando que Jó era contemporâneo de Abrão, que era uma sociedade já politeísta, era uma sociedade entregue aos seus prazeres, uma sociedade que não tinha um vínculo tão forte com Deus. Então Jó ele começa a declarar que o mundo está vivendo um estado de calamidade. Jó ele fala assim que os injustos têm se multiplicado e aparentemente seu castigo não acontece, mas finaliza deixando claro que confia em Deus para que eles colham fruto da sua maldade. Jó, na sua época, era um homem extraordinário, a tal ponto de ele estar ali julgando toda a cidade, toda a sua comunidade. Jó era um homem justo, íntegro, como a gente viu lá nos primeiros versos do livro de Jó. Mas fato é que Jó ele tem essa visão. Agora, é interessante porque Jó é como aquele aluno que é tirado de uma sala teórica, onde ele já tem muito conhecimento e levado ao campo de trabalho para conhecer a teoria na prática. Jó ele está começando a entender Deus
de uma forma prática em seus argumentos. Ele começa a ver Deus de uma forma diferente ao qual ele conhecia. Processos são interessantes e importantes nós passarmos, para que nós possamos refletir de quem é Deus. Às vezes temos uma visão completa de Deus, mas será que Deus é do jeito que a gente conhece? Ou será que existe uma faceta que Deus quer nos mostrar e por isso muitas vezes ele permite processos que nós passamos, né? Então fica essa reflexão para finalizarmos o episódio de hoje e já te convidando, né? Você viu aí um card aí em cima com a playlist, né, dessas mensagens. Aqui no final também vai mostrar uma interação para você ir para esse card também da lição passada. Vem com a gente, né? Tem sido muito importante e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Finaliza essa lição como sempre tem finalizado. Que o Senhor Deus te proteja e te guarde onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade. Deus te abençoe.